Bom dia, meninos. Então, aqui nós vamos falar, sobre as ligações metálicas. Assistam esse vídeo com bastante atenção. Vou fazer uma breve introduçãozinha antes de eu colocar para vocês sobre as ligações metálicas. Assistam com atenção, pois é o conteúdo que vai estar aí na sua AV2, tá bom? No seu simulado. Então, vamos prestar atenção aí. Vou colocar aqui em modo de apresentação de slide, para ficar melhor, para falar um pouquinho mais para vocês. Lembrando que a gente já iniciou esse conteúdo aí e estamos perto de encerrá-lo. Lembrem-se que é muito importante vocês saberem a quantidade de elétrons na camada de valência de cada elemento químico. E para isso, basta você olhar assim. Tá no grupo 1, tem um elétron na camada de valência. Vai perder esse um elétron, formando para mim cátions de carga mais 1. Tá no grupo 2, tem 2 elétrons na camada de valência. Olha, se ele perder esses 2 elétrons, ele vai ficar estável com a camada anterior. E aí ele vai atingir lá o octeto, vai ficar parecendo um gás nobre. Então, aqui, quem está lá no grupo 2, dos metais alcalinos terrosos, formam cátions com carga mais 2. Os metais de transição, a maioria deles também, tem algumas exceções, depois a gente vê sobre elas. A maioria deles tem 2 elétrons na camada de valência. Perdem esses 2 elétrons, formando cátions de carga mais 2. Os metais lá do grupo 13, do grupo do boro, todos os metais lá, todos os participantes lá, têm 3 elétrons na camada de valência. Os que são classificados como metais, eles perdem esses 3 elétrons da camada de valência, formando cátions com carga mais 3. E aí eles conseguem ficar estável com a camada anterior, que tem 8 elétrons. Não se esqueçam que no caso lá dos nossos ametais é meio diferente. No caso do nitrogênio, do grupo 15, da família do nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, mas a carga dele não vai ser mais 5. Ele tem 5 elétrons, mas para chegar no 8 só faltam 3. Então, a carga dele vai ser menos 3, porque faltam 3 elétrons para atingir o octeto. E é mais fácil para ele ganhar 3 do que perder 5. No caso do oxigênio, tem 6 elétrons. Olha, todos lá do grupo do oxigênio, do grupo 16, dos calcogênios. Tem 6 elétrons na camada de valência. É mais fácil ganhar 2 elétrons, então vão ter carga de menos 2. No caso do grupo lá do flúor, do grupo dos halogênios, no grupo 17, e aqui a gente pode incluir também o hidrogênio, todos eles têm 7 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem só 1. Mas todos eles é mais fácil ganhar um elétron para assim ficar estável, ficar parecido com um gás nobre. Então, vão formar compostos com carga menos 1, ânions com carga menos 1. Não se esqueçam disso, vimos na aula anterior. Também não se esqueçam que a ligação química é a união entre os elementos químicos para que eles fiquem estáveis. E no caso, o sonho de todos os elementos químicos é ficar com 8 elétrons na camada de valência, assim como os gases nobres. Exceção a essa regra que eu vou cobrar de vocês, o hidrogênio, que fica estável só com 2 elétrons. Continuando. Os elementos químicos, eles se unem, eles se juntam através dessas ligações químicas para formar as substâncias químicas que estão à nossa volta. Se a gente olhar lá na tabela periódica, nós temos cerca de 118 elementos químicos. Conseguimos escrever todos eles na tabela periódica. No entanto, nós temos inúmeras substâncias químicas no universo. Essas substâncias químicas são formadas pelas diferentes combinações, pelas diferentes uniões desses elementos químicos. Quando eu tenho um elemento químico que não está ligado, ele tem menor estabilidade. Quando ele faz uma ligação, ele adquire estabilidade e fica lá parecido com os gases nobres. Então, as substâncias, elas se juntam
para formar um estado de menor energia, um estado mais estável. No caso, o sódio, gente, ele é um metal bem explosivo. Quando ele está sozinho, ele é um metal explosivo. O cloro, quando ele está sozinho, ele é um gás mortal. Mas quando eles se unem através de uma ligação química, eles formam um cloreto de sódio, que é um composto que nós usamos na nossa casa, né, o sal de cozinha, e que não faz mal para ninguém. Por que que isso acontece? Os elementos químicos, quando eles estão sozinhos, eles são instáveis. Eles têm muita energia. E eles buscam, então, se juntar para formar um composto de menor energia, como o cloreto de sódio, que tem estabilidade. Lembrando que as ligações químicas, elas podem ser iônicas, moleculares, aliás, covalente. As ligações químicas podem ser iônicas, covalentes ou metálicas. O que vai classificar uma ligação em iônica, covalente ou metálica são os participantes dessa ligação. Ligações iônicas formam para a gente compostos iônicos. A gente vai ter aí a presença de metais transferindo elétrons para os ametais. Ligações covalentes formam compostos moleculares. A gente vai ter a união de ametal com ametal. Eles vão apenas compartilhar os seus elétrons. Na ligação metálica, formando os compostos metálicos, nós vamos ter aí a união de um metal com outro metal, formando um mar de elétrons. Essa ligação química é a força que mantém um ou mais átomos unidos para formar as nossas substâncias químicas. Ela pode ser covalente, quando a gente tiver a presença apenas de elementos não metálicos, e assim eles vão compartilhar os seus elétrons entre si. Ela pode ser iônica, formando compostos iônicos, quando a gente tiver um metal junto com um ametal. E aí o meu ametal vai transferir o seu elétron para o ametal. E ela pode ser também uma ligação metálica, quando a gente tiver a presença apenas de metais. Os metais se unem formando um mar de elétron. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre essa ligação metálica. Não se esqueçam, nós dividimos a sua tabela periódica em metais, estão atrás do Até Assim Brasil, em ametais, do até Assim Brasil para frente, e gases nobres. Gases nobres não vão fazer ligações químicas. Se a gente tiver metal, somente metal nessa ligação química, nós vamos ter uma ligação metálica. Somente esses verdinhos aqui vão formar ligações metálicas. Se nós tivermos apenas ametais, se nós tivermos apenas essa parte amarelinha aqui formando os nossos compostos, nós vamos ter uma ligação covalente formando compostos moleculares. Mas se eu tiver um verdinho misturado com um amarelinho, um metal misturado com um ametal, nós vamos ter uma ligação iônica, onde o metal vai transferir o seu elétron para o ametal. E assim o metal vai formar compostos de carga positiva e os ametais vão formar compostos de carga negativa, chamados de ânions, e aqui chamados de cátions. O mapa mental está dentro do exercício que eu vou enviar, eu já enviei para vocês. Tem um resuminho de tudo sobre ligações químicas, bem resumidinho mesmo. Nosso objetivo hoje é falar da ligação metálica, onde apenas os metais vão pegar os seus elétrons da camada de valência e formar um mar de elétron nas proximidades deles. Eles liberam o elétron para ficar livre, próximos a eles, circulando livremente próximo a esses metais, formando para a gente aí um mar de elétrons e formando cátions de carga positiva. Então, olha, esse é o esqueminha da ligação metálica. Tá vendo que os elétrons, eles estão se movimentando livremente em torno dos nossos cátions? A ligação metálica, gente, ela vai ocorrer sempre que tiver presença apenas de metais. Sabe aquela barrinha de ferro que você tem aí na sua casa? Lá não tem o ferro uma única vez, não. Lá a gente tem uma ligação metálica entre vários átomos de ferro.
O mesmo, aquela latinha de Coca-Cola lá que você tem de alumínio lá. Eu não tenho um alumínio lá uma vez. Eu tenho vários átomos de alumínio juntos, se uniram para formar aquela coisa grande que a gente conhece lá, né? Como que eles se unem? Eles vão pegar os seus elétrons da camada de valência e vão deixar esses elétrons livres em torno deles. Aqui que a gente está vendo, essas bolinhas representam o nosso átomo. E essas coisinhas vermelhinhas aí, os elétrons da camada de valência. Quando os metais vão se unir, eles liberam seus elétrons na camada de valência e esses elétrons ficam se movimentando livre, formando para a gente um mar de elétrons. Ela é caracterizada pela presença, metais têm a tendência de doar os seus elétrons, formando cátions, né, íons de carga positiva. Aqui eles doam os seus elétrons para esse mar de elétrons, eles lançam um elétron nesse mar de elétron que fica aí protegendo esses metais e garantindo aí a estabilidade para esses metais. Então, nessa ligação metálica, vai ocorrer, né, a formação de um mar de elétrons. Os elétrons da camada de valência, eles serão liberados por esses íons positivos, e aí esses elétrons vão ter uma grande liberdade de movimento entre eles. Por isso que também eu consigo fazer com que um metal, mesmo sólido, consiga conduzir corrente elétrica. Porque quando a corrente elétrica bate aqui, olha, tá cheio de elétron para ir levando ela para os outros pontos e conduzir a corrente elétrica. Então, nessa ligação metálica, a gente vai ter a presença de um metal ligado com outro metal. Lembrando que os metais, eles têm a tendência de doar os seus elétrons, formando cátions. Os cátions vão ficar aqui no interior da ligação metálica. E aí, os elétrons da camada de valência, olha, vão ficar aqui em torno desses átomos, formando para a gente aqui como se fosse mesmo um mar de elétrons. Os elétrons, eles não estão completamente livres, né? Eles estão próximos à substância e ficam se movimentando em torno dessa substância, garantindo estabilidade para esses compostos metálicos. Então, na ligação metálica, a gente vai ter a presença aí de um mar de elétrons. Esse mar de elétrons é formado somente pelos elétrons da camada de valência, que serão liberados pelos metais. Quando eles liberam esses elétrons, eles formam cátions. E aí, esses elétrons, eles vão ficar aqui, ó, se movimentando em torno de todos esses metais aqui. Todos os metais, quando vão se unir aqui, eles vão liberar os seus elétrons da camada de valência para eles ficarem se movimentando aqui. Esses elétrons, eles não vão estar completamente ligados aos átomos, mas eles vão estar se movimentando em torno desses átomos, em todas as direções, sendo compartilhados por todos os cátions. A ligação metálica, então, ela é constituída por metais que doam os seus elétrons da camada de valência, formando elétrons livres, que ficam rodeando, ficam se movimentando o tempo todo, olha, fica aqui se movimentando o tempo todo em torno dos cátions. Os cátions são quem? É aquele metal que doou o seu elétron da camada de valência. Quando o metal doa o seu elétron na camada de valência, ele se transforma em um cátion. É importante que vocês percebam que esses cátions, eles ficam mergulhados nesse mar de elétrons. Eles estão rodeados por esses elétrons que têm grande liberdade de movimentação aqui em torno desses metais. São exemplos aí de ligas metálicas para a gente, né? O mercúrio. Quando eu vejo uma gota aqui de mercúrio, eu não tenho mercúrio uma única vez. Eu tenho ele ligado com ele mesmo várias vezes, formando uma ligação metálica. Quando eu vejo uma barrinha de ouro, eu não posso dizer que eu tenho ouro uma vez só. Eu tenho ele várias vezes, até formar aquilo que eu estou vendo, aquilo grande que eu estou vendo. O bronze, que é uma união do cobre com o estânio, a gente tem aqui uma ligação metálica, formando um mar de elétrons.
Quando eu vejo um objeto grande assim de cobre, eu tenho várias vezes o elemento químico cobre junto com outro elemento químico cobre. E aí, como que esses cobres conseguem se unir? Através da ligação metálica, formando esse mar de elétron. A gente tem a liga metálica de latão, formada por cobre e zinco. Como que eles conseguem se unir? Se unem através de ligações metálicas, através desse mar de elétrons, ficando estáveis. O mesmo lá na platina, no ouro, naquela amálgama dentária que a gente colocava antigamente no dente. As ligações metálicas lá, né, formando o ferro que a gente vê, formando as barras, as latas de ferro, ferro revestido com estanho, pregos de ferro revestidos com zinco. Essas ligações metálicas, elas estão presentes quando a gente tem envolvido apenas metais. Formando aí as ligas metálicas, como a liga de aço, que é uma mistura aí dos elementos químicos ferro, carbono, enxofre, fósforo. A gente tem também a amálgama, usada antigamente nas obturações dentárias, que é uma mistura aí de mercúrio, prata, estanho, cobre e zinco. Isso tudo, como que é possível isso aí ficar junto, ficar unido? Isso tudo é possível ficar junto devido a essas ligações metálicas, a esse mar de elétron que vai ser formado. A gente tem aí o ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro, prata e cobre, né? Como que eles conseguem se misturar? Como que eles conseguem formar uma substância química? Eles formam uma substância química através da ligação metálica, através da formação desse mar de elétron. E aí a gente tem as utilizações dessas ligas metálicas, né? Onde a gente pode encontrar essas ligas metálicas aí no nosso dia a dia. A gente tem o aço inox, né? Que ele é formado por ferro, cromo, níquel e carbono. É aquele aço que a gente compra aquelas vasilhas que elas nunca enferrujam, né? A gente chama de aço inoxidável, nunca vai mudar de cor. A gente tem aí ligas de tungstênio, ligas de manganês. Lembrando que essas ligas metálicas, elas são formadas por metais que se unem através de um mar de elétrons. Todos os compostos metálicos, eles têm um brilho característico. O brilho característico dos metais é devido a esses elétrons que estão livres nesse mar de elétrons, né? Aí a gente tem aí alguns exemplos de metais e suas cores. Os metais, eles serão sólidos à temperatura ambiente, terão elevados pontos de fusão e de ebulição, o que permite aí a gente fazer, né, caldeiras, tachos, panelas, alguns reatores industriais, que vão aguentar altas temperaturas. Os metais, assim como os compostos metálicos, né, eles têm ductilidade, ou seja, eu posso pegar compostos metálicos e transformá-los em fios, e eu tenho maleabilidade. Esses metais, esses compostos metálicos, eles são moldáveis. Eu posso formar lâminas, eu posso formar objetos. Por quê? Porque esse mar de elétrons protege esses cátions e evita esses cátions de se romperem. Por isso que eu consigo fazer folhas fininhas, olha, de metais, fios bem fininhos de metais, porque o mar de elétrons em torno dos cátions aqui da ligação metálica protege esses cátions e impede com que eles se rompam, né? A gente pode formar anéis, a gente pode moldar o ouro, né? Por isso que ele é maleável. Então, na nossa ligação metálica, nos nossos compostos metálicos, existe uma grande quantidade de elétrons livres nesse mar de elétrons. E por isso eles são excelentes condutores de calor e de energia, tanto quando estão sólidos, quanto quando estão líquidos. Por quê? Porque os elétrons livres, olha, vem o calor, eles conseguem transferir o calor. Vem a corrente elétrica, ele consegue conduzir a corrente elétrica. Por isso que a gente vê essas ligas metálicas, esses compostos metálicos, sendo utilizados aí na produção de fios condutores de energia elétrica,
né, dos nossos fios que a gente tem lá na nossa casa. Os compostos iônicos, eles são insolúveis em água, óleo ou qualquer solvente. Eles são bem insolúveis, né, no nosso dia a dia, a gente vai ver eles mais sólidos. E aqui a gente tem, olha, para fechar essas ligações metálicas, fechar com chave de ouro. O que é que eu tenho que saber, professora, da ligação metálica? Você tem que saber que a ligação metálica, ela ocorre somente entre metais. Os metais vão pegar os seus elétrons da camada de valência e doar esses elétrons da camada de valência, vão liberar esses elétrons da camada de valência, formando cátions de carga positiva. Esses elétrons da camada de valência, eles vão ficar se movimentando livremente em torno de todos os átomos envolvidos aqui na ligação. Ó. Esses elétrons, eles têm liberdade para ficar se movimentando aqui. Então, na ligação metálica, a gente vai ter a presença desse mar de elétron. Aqui para vocês verem, o metal, quando ele está sozinho, ele é bastante triste. Por quê? Porque ele é instável. Ele quer ficar parecido com os gases nobres. Ele quer perder aquele 1 ou 2 elétrons da sua camada de valência, ou 3, para ficar parecido com os gases nobres. Quando ele se junta com vários outros metais, ele libera a tensão, ele libera aquele elétron que está na camada de valência dele, que ele não quer, porque não deixa ele ficar estável. Ele libera esse elétron para o mar de elétrons. E nesse mar de elétrons, o metal consegue ficar feliz, consegue ficar estável, porque agora ele está parecido com um gás nobre. Esse elétron que ele libera aqui, juntamente com os outros metais, todos eles vão liberar os seus elétrons da camada de valência, formando para a gente um mar de elétrons. Um mar de elétrons que vai proteger esses cátions, vai deixar eles estáveis e protegidos. Por isso que eles vão querer ficar unidos nessa ligação metálica. Lembrando que aqui esses cátions terão cargas positivas. Enquanto isso, na aula de química, quem sabe a resposta dessa equação? Ba, o bário, mais o Na, mais 2 Na, 2 sódio. Essa é fácil, Sunny. Banana, né? Só uma brincadeirinha para vocês. Mas aqui a gente teria a presença de um composto metálico. Tanto o bário, que é um metal alcalino terroso, quanto o sódio, que é um metal alcalino, são metais. Podem unir-se, formando compostos que nós conhecemos? Sim, podem unir-se através da ligação metálica, liberando seus elétrons da camada de valência e formando um mar de elétrons. Para descontrair, estamos quase acabando. O cobre e o ferro viajam de carro. Quem dirige? Quem que vocês acham que dirige o carro? O cobre ou o ferro? Bom, não sei se vocês sabem, mas na sua casa os fios de energia são feitos de cobre. Por que que os fios de energia na minha casa são feitos de cobre? Porque o cobre é melhor condutor que o ferro. Então, nessa viagem, o motorista é o cobre, porque ele é melhor condutor. Aqui eu coloquei um videozinho. Esse videozinho não tem som. Deixa eu achar o play dele aqui, para eu colocar para vocês. Aqui. Vamos observar aí o que seria esse mar de elétrons. Aqui a gente teria essas bolas grandinhas, os nossos cátions, os nossos metais que perderam elétrons. Eles ficam rodeados por esse mar de elétrons, por elétrons que foram liberados de suas camadas de valência. E esses elétrons que foram liberados da camada de valência, eles vão ficar aí se movimentando e dando estabilidade, proteção para esses cátions. Aqui a gente teria aí um modelo de ligações metálicas. Para encerrar aqui, nós temos um vídeo. Vou colocar o vídeo para vocês. Espero que vocês assistam até o fim. Esse vídeo, com certeza, é da internet. Depois, vocês podem estar pegando ele lá para vocês assistirem também no YouTube, tá, meninos? Vamos aí assistir para nós finalizarmos aqui. Metais são brilhantes
maleáveis, dúcteis e excelentes condutores térmicos e elétricos. A estrutura dos metais e a natureza das ligações metálicas explica, em parte, essas categorias típicas. Metais são compostos por íons positivos ou cátions, estreitamente unidos em sólidos cristalinos. Os cátions estão rodeados por um mar de elétrons móveis. Estes elétrons de valência estão livres para distanciar-se dos seus átomos de origem. Quando um elétron se afasta devido à atração eletrostática entre os cátions e os elétrons, um outro se move para o seu lugar. Esta é a natureza das ligações metálicas, o que mantém o metal unido. A alta mobilidade do mar de elétrons é responsável pelo brilho do metal. Fótons de luz são absorvidos com mais facilidade por elétrons livres, que conseguem facilmente saltar até um nível de energia mais elevado. Assim, quando caem novamente de nível, a energia é reemitida como luz. A cor do metal é definida pelo comprimento da onda da luz que é reemitida. A mobilidade dos elétrons é também responsável pela capacidade dos metais de conduzirem calor e eletricidade. Quando se aquece o metal, os elétrons livres rapidamente começam a vibrar. Um aumento de energia cinética significa um aumento de temperatura. Quando se aplica uma corrente elétrica sobre o metal, elétrons entram por um lado, provocando repulsão e gerando movimento no mar de elétrons, e a quantidade de elétrons que sai do metal é a mesma que entra. A maleabilidade dos metais também é explicada pela mobilidade do mar de elétrons. Se batermos com um martelo no cristal iônico, ele vai se estilhaçar. Isso acontece porque a força aplicada empurra os íons de cargas iguais para se juntarem. Eles então se repelem e acabam quebrando o cristal. Em contraste, se você bater em um metal com um martelo, ele não se quebra, só amassa. Metais têm a capacidade de se deformar em resposta a uma força aplicada. O mar de elétrons protege os cátions uns dos outros, prevenindo assim a repulsão entre eles e fazendo com que o metal possa mudar de forma. O metal mais maleável é o ouro. Uma propriedade similar à maleabilidade do metal é a capacidade dele ser puxado em longos fios sem se quebrar. Chamamos isso de ductilidade. Ligações iônicas não são dúcteis pela mesma razão que, em geral, não são maleáveis. Se uma ligação iônica fosse moldada na forma de um cilindro, ela quebraria por conta da repulsão dos íons similares. Em contraste, o metal poderia ser moldado em cilindro porque os cátions podem se alinhar, protegidos uns dos outros, enquanto o mar de elétrons os envolve. O metal mais dúctil é a platina. Quase todos os metais são sólidos em temperatura ambiente, com os cátions formando uma forma reconhecível e compacta. Você consegue pensar em qual seria a exceção? Mercúrio é o único metal líquido em temperatura ambiente. Outros 4 metais derretem a uma temperatura próxima à temperatura ambiente. São eles frâncio, césio, gálio e rubídio. Vídeo bem breve, né, falando sobre as ligações metálicas e resumindo tudo. Espero que vocês assistam o vídeo até o final. Tenham uma boa aula, beijos e até a próxima para vocês. Tchau!